Olá, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos nós hoje para mais uma correção de física, né? Então não vamos nos demorar. Nesses exercícios, então eu abordei aquela parte de velocidade média, então a gente teve cálculos do movimento retilíneo uniforme e depois falamos também do movimento retilíneo uniformemente variado e a aceleração, tá bom? Então tá englobando isso tudo. Questão número 1. Complete os espaços adequadamente utilizando as palavras do quadro abaixo. Até aí tá fácil, né? Então é só uma questão teórica. Então, ó, a aceleração média de um corpo é a variação da velocidade em um intervalo de tempo. Letra B. Se um veículo está em movimento retilíneo uniformemente variado, aumentando sua velocidade média de 2 metros por segundo a cada segundo, ele tem sua aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Letra C. Em uma maratona, após a largada, um atleta aumenta sua velocidade. Neste caso, seu movimento é acelerado. Ao passar pela linha de chegada, o atleta diminui sua velocidade. Nesse caso, seu movimento é retardado. Letra D. O Sistema Internacional de Unidades, a sua aceleração é metros por segundo ao quadrado, mas também pode ser quilômetros por hora ao quadrado. Questão número 2, OBF, tá? Então, muito legal. Jogadores de futebol com chute forte conseguem chutar a bola na cobrança de falta com velocidade constante de 108 km por hora. Supondo que a falta é cobrada nas proximidades da grande área, a uma distância de 20 metros do gol, e uma bola vá rente ao gramado, o tempo aproximado que a bola demora para chegar ao gol é... Então, o que vocês tinham que levar em consideração? Primeiro, eu até coloquei ali. As unidades estavam alteradas. A gente viu a velocidade 108 em quilômetros por hora. E depois a gente viu a distância, né, do gol em metros. A gente tem que estabelecer em qual unidade a gente vai trabalhar. Então, eu escolhi passar o quilômetros por hora, ou seja, a velocidade, para metros por segundo, para a gente trabalhar na unidade internacional. Então, transformando quilômetros por hora para metros por segundo, era só dividir por 3,6. Então, 108 dividido para 3,6. Lembrando que eu sempre faço a alteração ali, ó, da conta de divisão, eu não uso calculadora e eu espero que vocês também não estejam usando. Por quê? Vai ter uma hora que vocês vão fazer as avaliações presenciais e vocês vão precisar fazer na cabeça. Então, não utilizem calculadora, tá? Então, ó, 108 para 3,6, você anda com a casa, então vai virar 1080 por 36. Aí faz normal a continha, que vai dar 30 metros por segundo. Aí sim, aí a gente vai calcular o tempo, que é o que ele está perguntando. Como que a gente calcula isso? Bom, ele te deu velocidade, ele te deu a distância e ele quer o tempo. É exatamente as 3 unidades que você tem no cálculo da velocidade média. Então, você vai substituir os valores que o problema te deu. Então, a velocidade que você já transformou, você coloca lá 30. A distância, você coloca lá 20. O ΔT, que é a variação do tempo, é o que você vai calcular. Então, jogando com a equação, lembrando sempre que isso não é novo, isso aqui é equação de primeiro grau que vocês já aprenderam, tá? Ou ano passado, ou com a Suelen esse ano, enfim. A equação de primeiro grau é uma coisa já recorrente para vocês. É só isolar a incógnita, ou seja, a sua incógnita, o seu x, no nosso caso aqui o ΔT, vai ser 0,66. O problema aproximou, tá? Ele fez um arredondamento para 0,67, tá? Mas eu coloquei o 0,66 porque é uma dízima, né? Só para vocês saberem que é assim que fica no resultado da conta. E na calculadora também, para quem confirmou depois. Questão número 3. Expresse as medidas em potência de 10. Isso aqui eu botei só para puxar na memória de vocês, quando a gente já viu isso no primeiro bimestre, ainda quando a gente estava na escola, né? A potência de 10, ou seja, a notação científica, a escrita científica, quando a gente tem números ou muito pequenininhos ou números muito grandes, a gente sempre vai tratar isso em física, né? Então, ó, observa ali, 84 tem um monte de zeros, tá? Observa que eu coloquei aqui
como se fosse 84 vezes 10 elevado à sexta. Por que elevado à sexta? Porque são 6 zeros. Sendo que eu expliquei para vocês que é de 1 até 9. Eu não posso ter mais de 10, eu não posso ter 84. Então, eu joguei para 8,4 vezes 10, a sétima, tá? Porque isso aqui é a escrita correta, tá bom? E aqui, no caso, aqui ele deu até a relação em fração, né? Mas bastava esse número aqui para a gente jogar, para 10 elevado a menos 4, tá bom? Questão número 4, também de preencher, né? De completar. Denomina-se referencial o objeto em relação ao qual se pode dizer que o outro corpo está em movimento ou em repouso. A linha formada pelos diversos pontos no espaço ocupados por um corpo em movimento é a trajetória. Denomina-se deslocamento a variação de posição sofrida pelo corpo. Deslocamento de um corpo é determinado pela diferença entre a sua posição final e a posição inicial. E denomina-se velocidade à medida da rapidez com qual o movimento se realiza. Número 5. Qual o espaço percorrido durante 600 segundos por um móvel de velocidade de 20 metros por segundo? Aqui é só aplicar na fórmula. Por quê? Porque já está nas unidades padrão. O tempo já está em segundos e a velocidade já está em metros por segundo. Então, era só jogar na fórmula, tá? Lembrando que isso é equação, tá bom? Equação é uma coisa básica, principalmente a equação de primeiro grau. Você já tem que dominar isso aqui. Isso aí você já vem aprendendo há bastante tempo já. Então, o resultado deu 2.000 metros. Questão número 6. Um móvel dotado de movimento retilíneo e uniforme percorre 10.800 metros em 2 horas. Qual a sua velocidade em quilômetros por hora? Então, ó, observa aqui. Se ele me pediu quilômetros por hora, basta eu passar a distância de metros para quilômetros, que aí é só jogar na fórmula normal. Então, ó, 10.800 metros é igual a 10,8 quilômetros. Então, ó, joga na fórmula e divide. Eu não coloquei aqui a continha, mas eu já ensinei vocês a fazerem contas de dividir com decimal, tá bom? É andar com as casas. Número 7. Um barco desloca-se com uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Qual a velocidade em quilômetros por hora? Aqui, no caso, metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Então, ó, dá 18 quilômetros por hora. Questão número 8. Ao descer uma ladeira, a velocidade de um carro passou de 0 para 9 metros por segundo e no intervalo de tempo de 3 segundos. Qual a aceleração do carro? Então, ó, aceleração média, variação da velocidade, variação do tempo. Velocidade final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Então, 9 dividido para 3 dá 3 metros por segundo ao quadrado, não vamos esquecer. Questão número 9. O som propaga-se com velocidade máxima de 1.200 km por hora, aproximadamente, tá, gente? Expresse essa velocidade em metros por segundo. Então, para fazer o contrário, passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir o número por 3,6. Então, fazendo a continha aqui, dá 333 metros por segundo. E questão número 10, era uma questão teórica, tá? Então, tinha um gráfico, onde nesse gráfico era representado 3 movimentos. O movimento retilíneo uniforme, o movimento uniformemente variado, acelerado e retardado. Você só tinha que identificar os intervalos de tempo. Então, onde que é o intervalo de tempo do movimento retilíneo uniforme? Para eu saber isso direitinho, a gente tem que lembrar que movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, ou seja, a velocidade não varia. Então, a gente tem que olhar para o gráfico e ver qual é a parte do gráfico aonde a velocidade, se você observa, a mesma. Então, no caso aqui, ó, nesse intervalo de 40 até 70 segundos, a velocidade se mantém a 30 metros por segundo. Então, nesse intervalo aqui é que é observado o movimento retilíneo uniforme. Agora, qual é a parte do gráfico onde se observa o movimento retilíneo uniformemente variado acelerado? Se ele é acelerado, significa que a velocidade ela está aumentando. Então, é essa subida do gráfico aqui,
tá? Então, a velocidade, ela parte de 0 até 30, nesse intervalo de 0 a 40 segundos. E o movimento retilíneo uniformemente variado retardado é onde observa-se a diminuição da velocidade. Então, é essa descida do gráfico, tá? Então, observa aqui, ó, que é do tempo 70 até 90 segundos, tá bom? Então, é isso, meus amores, ó. Beijo para vocês, estudem bastante, corrijam os exercícios. Se tiver dúvida, pode mandar para mim, tanto pela plataforma quanto pelo WhatsApp também, que eu atendo vocês sabem, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus. E na próxima semana, já vou dando a prévia, a gente já vai dar só uma revisão, um pouco desses conteúdos que a gente estudou, falar um pouco da teoria, né, dessa parte de movimento, para dar aí uma condição da gente já entrar na parte de vetores, tá? Das grandezas vetoriais, que vão dar o suporte para a gente estudar a mecânica de Newton, tá? Então, onde a gente vai estudar as leis de Newton no módulo 3. Tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.